Região. 10h48. Hoje, 10 de setembro, é lembrado os 24 anos da morte de Antônio da Costa Santos, o ex-prefeito de Campinas, que foi assassinado e ainda sem respostas para esse crime. Kevin Camada está com a gente para trazer exatamente sobre essa lembrança e as homenagens, né, Kevin? Bom dia. Bom dia, Sandra, Felipe, Bom dia. Também aos nossos ouvintes. São 2 atos programados para hoje, né? O primeiro aconteceu ali no canteiro central da Avenida Mackenzie, que é o ponto onde o carro do prefeito foi encontrado sem vida na noite do dia 10 de setembro de 2001. E por lá, amigos e seguidores fizeram a limpeza do pequeno monumento da cruz, né? Que existe no local, e também o plantio de flores. Momento que foi marcado, é claro, por muita comoção, lembrança das características do arquiteto e urbanista, até antes de se tornar prefeito de Campinas, como recordou, conversando com a gente, a doméstica aposentada Domingas de Souza Cunha. Vamos ouvir. Olha, o Toninho para mim é um símbolo de humildade, é um símbolo de uma pessoa sincera, que queria realmente fazer uma construção, mudar essa cidade. Uma pessoa humilde, muito humilde, e um grande lutador, né? Que entregou, se dedicou a vida dele em favor dos mais pobres, dos mais carentes. E ele se igualava a nós, era uma pessoa igual a nós, não tinha assim uma diferença. Tá aí, ouvimos a Domingas provando, né, que Toninho era uma figura muito querida dentro da cidade de Campinas, não apenas dentro do meio político. A gente recorda, né, esse é o caso que aconteceu às 10h30 da noite do dia 10 de setembro de 2001, quando o ex-prefeito voltava da academia, passou ali pelo shopping Iguatemi e no caminho de casa, cerca de 1 quilômetro, né, do apartamento onde ele morava ali no Notre Dame, ele teve o carro alvejado por 3 tiros. Antônio da Costa Santos estava no comando de Campinas há apenas 8 meses e 10 dias. Ele, que era arquiteto e doutor em urbanismo, se tornou um defensor do patrimônio histórico de Campinas, além de um crítico da especulação imobiliária com extensa atuação nos movimentos sociais. Toninho teve uma grande atuação em comunidades eclesiais de base, fundando grupos dedicados à construção de moradias dignas e também à urbanização de favelas. Entre meados da década de 90 e o ano 2000, quando ele venceu a eleição em segundo turno, denunciou esquemas de corrupção, prometeu revisar concessões de serviços municipais e passou a receber ameaças, o que sustenta, né, a hipótese que é muito questionada de um crime político. As investigações do assassinato foram muito conturbadas, sempre marcadas por muitas controvérsias sobre a atuação da Polícia Civil. Cerca de um ano depois do crime, o sequestrador Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, chegou a ser apontado como o executor do crime, mas a denúncia foi negada pela Justiça por falta de provas. A tese foi muito criticada na época pela família do prefeito e dizia que o carro de Toninho estaria atrapalhando a fuga de um veículo da quadrilha de Andinho. Em 2021, o crime de homicídio completou 20 anos e atingiu a prescrição, que significa que mesmo que um autor seja identificado, ele não pode ser punido. A família de Toninho, então, por meio da defesa, entrou com um pedido na Organização dos Estados Americanos para pedir a condenação do Estado brasileiro por omissão nessas investigações e desde então o pedido está sob análise. Esse, então, o primeiro ato na Avenida Mackenzie e um segundo ato está previsto para logo mais às 4h30 da tarde na Câmara Municipal de Campinas, esse com a participação de alguns vereadores, também em memória ao prefeito Toninho. Obrigada, Kevin, pela participação. Agora 10h52. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo certo. Bruno, quando a gente lembra, né, do caso Toninho e traz também a lembrança e a atualidade, né, de políticos perseguidos, né, de ocorrências de tentativa de assassinato, né, de lideranças nacionais ou mesmo locais, quando tem investigação recente que a gente falou do promotor aqui de Campinas, também está no alvo, né, da próprio comando da Polícia Militar. A gente traz uma reflexão, né, assim, da busca por fazer o correto, por justiça
e a que preço, né? Ô Sandra, e nós vamos além, né? A gente lembra que o Brasil tem um histórico marcado, infelizmente, pela violência política. Todo ano que é ano de eleições municipais, eu não me canso de falar sobre isso, principalmente. Porque principalmente nas municipais, não que na nacional não tenha, mas porque principalmente nas municipais, né? Porque é quando nós temos aí um histórico político marcado por grupos políticos opositores nas cidades que historicamente sempre rivalizaram e acabou em assassinatos, né? Quantos e quantos episódios nós não temos desde a fundação da República Brasileira? Se você voltar lá atrás naquilo que formava a base do sistema político brasileiro, né, principalmente no início da República, o chamado sistema coronelista, e quantos coronéis e quantas famílias de destaque acabaram não sobrevivendo na política, e muitas delas se colocaram numa situação de digladiar mesmo, né, de eliminar, de dar tiro, enfim, de assassinar. Então, as cidades, principalmente no interior do Brasil, tem esse histórico, né, que é um histórico violento, que é um histórico complexo, delicado, a injustiça, né, ao longo dos anos, ou seja, o não estabelecimento ali de penas razoáveis, de punições que pudessem servir de forma exemplar para que os demais não reproduzissem, é algo que está sempre presente. Tem inclusive relatórios internacionais mostrando que o Brasil figura entre um dos países que mais possui violência política no que diz respeito ao seu processo eleitoral. Lembro que nas últimas eleições, muitos vereadores, né, muitos no Rio de Janeiro principalmente, né, que é um dos territórios mais complexos ali do ponto de vista da segurança pública, acabaram sendo assassinados, perseguidos, impedidos de se manifestar. Então, isso viola direitos que são direitos elementares, fundamentais, né? Então, sim, o Brasil tem um problema crônico associado à questão de você ter grupos políticos divergentes que deveriam conviver dentro de uma lógica democrática a partir das divergências, mas que muitas das vezes estimulam a aniquilação, porque o problema não é você ter a competição política. A competição política, a luta por valores, a luta por visões de mundo, isso é salutar, é saudável, faz parte do processo democrático. Desde que, primeiro, essa visão de mundo, ela não fira o direito da outra visão de mundo de existir, porque senão você está incorrendo numa intolerância profunda, viola um princípio democrático, e desde que isso acabe não descambando para uma violência descabida, como muitas das vezes, infelizmente, a gente vê que acaba acontecendo. E adianto aqui para os nossos queridos ouvintes, trazendo para a nossa realidade, né? Infelizmente, o ano que vem, a gente vai ter um processo político demasiadamente tumultuado. A gente espera que as pessoas, né, predominem a razoabilidade, a racionalidade, as divergências, né? Mas às vezes eu tenho a impressão de que é como falar no vazio, né? Infelizmente essa é a sensação que a gente acaba ficando há tantos e tantos anos falando, comentando sobre política, trazendo ali os elementos para as pessoas pensarem. O que eu vejo cada vez mais é esse clima de ódio, de intolerância, de raivosidade, né? De falar com o fígado e não com a cabeça, o que obviamente traz prejuízos para nós como sociedade. E detalhe, os políticos que em tese deveriam dar exemplo, utilizam-se disso como moedas importantes para poder estar em evidência, estar de alguma forma ali no protagonismo, que é um protagonismo às avessas, né? A política ela é justamente baseada na democracia, na lógica da palavra, do convencimento, da construção coletiva, da divergência que cria algo novo, e não da divergência que marca posicionamentos a partir dos quais não se tem mais diálogo, não se tem mais construção, né? Isso é antidemocrático por excelência, viu, Sandra? E eu também não acredito muito nessa ponderação não, viu, Bruno? Não, infelizmente. Embora seja um desejo, mas eu não acredito, né? Pelos extremos mesmo que a gente vem acompanhando. Você falou, né, dos dados da violência política e eleitoral no Brasil. Teve um dado divulgado no ano passado pela Justiça Global e Terra de Direitos, e realmente foi um recorde de casos de violência. Considerar o período de 2022 a 2024, 714 casos de violências dirigidas a candidatos ou políticos em exercício, o maior número desde o início mesmo dessa observação, né, e dessa contagem. 27 assassinatos em 2024 e 129 atentados. É muita coisa. Ameaças, então, passou de 200.
Não, Sandra, eu ia complementar, e tem um outro dado que eu tinha chamado a atenção na programação da CBN, cheguei a comentar inclusive junto com o Felipe Pereira, o pessoal do G1 também, na IPTV, na época que a gente fez toda a cobertura das eleições aí, né, do grupo Exclusivaça em Campinas, teve um ponto importante também, foi o primeiro ano que nós batemos recorde na quantidade de cidades que só tinham um candidato. Sim. Às vezes a gente olha isso como estratégia política do grupo que tem ali todos os seus acordos de bastidor e se lança como candidato. Mas às vezes é por fatores justamente de intimidação. Esse é o ponto central. Você fica um ambiente tão de intimidação que o outro grupo político, que é a oposição, se sente ali impossibilitado em termos práticos de conseguir colocar sua candidatura na rua sob ameaça de violência, de perseguição e tudo mais. Então, quer dizer, é lamentável isso. É lamentável porque a democracia ela está baseada na ideia de que vai haver divergência, de que vai haver competição, mas de que não pode haver desejo de aniquilação. Bruno Silva, obrigada pelo comentário de hoje. Ficamos com essa lembrança, com essa reflexão também, né? Porque parece que é algo antigo, mas não, né? Está aí no nosso dia a dia. Está aí na pauta do dia. Exatamente. E o que virá, inclusive, pela frente, já pensando em processo eleitoral no ano seguinte. Ótimo dia para você. Nos falamos amanhã. Obrigado, gente. Um abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. A gente só espera que o julgamento aí, as decisões, não incendeiem ainda mais os ânimos, né? De novo, é o desejo frente à realidade. Um abraço, gente. Até amanhã. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te